Que bom, amados, nós estarmos em comunhão, reunidos neste sábado, que o Senhor marcou para as nossas vidas. Como nós dissemos, que bom que viemos à presença do Senhor, onde dois ou mais estão reunidos, o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. O Senhor é aquele que constantemente toca em nossas vidas e nossos corações, se nos conectamos a Ele, se colocamos os nossos pensamentos, se colocamos as nossas vidas diante dEle, em todos os momentos, amados. Eu creio que nós conseguimos caminhar e nós avançamos na medida em que o Senhor ocupa todas as áreas das nossas vidas. E nessa noite nós queremos compartilhar algo. Eu creio que é uma sequência da palavra. Acho que 2 terças-feiras atrás eu estive pregando no culto profético, né? E nós estivemos falando sobre Noé. Noé como o extremo, Noé como aquele que se colocou diante de Deus. E eu me recordo até que falava de Noé e mais um X, então ficou Noex, né? Noé, o extremo, o extreme. E falávamos naquela noite exatamente disso, de que o Senhor quer que sejamos extremos naquilo que fazemos para Ele. O Senhor, amados, quer que o nosso coração, ao vir para o culto, se encha de adrenalina, a nossa vida se encha de adrenalina, assim como vamos praticar um esporte radical. Que por mais coragem que a gente tenha no esporte radical, bate o medo. Se alguém já saltou de paraquedas, ou vai saltar ainda, sabe disso, ninguém vai 100% confiante, né? Bungee jump e por aí afora, e outros esportes talvez um pouco menos radicais, mas que geram essa adrenalina. E que bom se o Senhor tem gerado essa adrenalina nos nossos corações. Seja no culto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, seja do culto que nós prestamos ao Senhor nos nossos lares, no nosso quarto, lá em secreto, quando oramos, adoramos, prestamos culto a Ele. Ainda que sejamos um só, mas o Senhor se faz presente. E aonde nós prestamos culto, o Senhor vem e enche o lugar da presença dEle, da glória dEle. Amém? Aleluia. Eu quero orar nesse momento, pedir para que o Senhor esteja nos concedendo a sabedoria dEle, o conhecimento dEle, do Espírito Santo aos nossos corações, porque nós não temos como compreender, viver, praticar e ter a adrenalina diante de Deus com a mente humana, com o coração humano somente. Não é possível. Eu me recordo que alguns anos antes de eu me converter, algumas vezes que eu peguei a Bíblia para ler, lia e dava até vontade de jogar a Bíblia fora, porque eu não entendia absolutamente nada. Achava que estava fazendo alguma coisa boa, legal, mas não entendia nada, porque a mente era humana, a compreensão era humana, e não pedia a orientação do Espírito Santo, nem sabia de que o Espírito Santo vinha habitar nas nossas vidas, e aí sim, dar uma compreensão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a sabedoria e a loucura de Deus, aquilo que Ele coloca, aquilo que Ele tem impartido nas nossas vidas, uma dose, vamos dizer assim, radical de loucura nos nossos corações, amém? Aleluia, vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, ó Deus. Nós declaramos que desde o início deste culto, ó Pai amado, os céus estão abertos, ó Pai amado, para que o Senhor, ó Deus, se manifeste, e declaramos que a Tua presença é bem-vinda no nosso meio, ó Pai amado, que o Senhor tem plena liberdade para agir em nossas vidas, ó Pai, porque somos e queremos ser radicais pelo Senhor, ó Deus. O nosso coração quer se encher de adrenalina pela Tua presença, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor gera em nossos corações, ó Pai, porque o encontro com o Senhor e o caminhar com o Senhor é algo de mais radical que pode acontecer na vida do ser humano, ó Pai, que deixa o pecado, que deixa os pensamentos humanos, que deixa toda a carne para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor em caminhos de santidade, ó Deus, e que nessa noite o Senhor se manifeste mais uma vez através da Tua palavra, que a Tua palavra seja a revelação, ó Deus, fresca, ó Deus, dos céus para as nossas vidas, ó Pai amado, que a Tua palavra venha como um fogo, Deus, sobre os nossos corações, ó Pai,
sobre as nossas vidas, ó Deus, e declaramos que este lugar está selado com a Tua presença, com os Teus anjos ao redor desse lugar, ó Pai amado, para que as nossas mentes e corações se voltem somente para o Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, renova as nossas forças, tira todo o nosso cansaço, Deus. Ó Papai, coloca uma dose a mais da adrenalina do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Deus, porque queremos mais e mais do Senhor, ó Pai. Que venha mais e mais da Tua presença, que venha mais e mais dos céus abertos e escancarados nessa noite, ó Pai, porque o Senhor aqui está, ó Deus. E te pedimos, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, vamos abrir 1 Coríntios agora, estávamos em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, os versículos de 21 a 25. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 1, de 21 a 25. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Glória a Deus. E se nós lemos 1 Coríntios e 2 Coríntios, e sob a ação do Espírito Santo, sob a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos ver claramente que Paulo traz instruções tremendas para a igreja. Uma igreja ainda jovem, uma igreja caminhando nos primeiros passos, e necessitando de que muitas coisas fossem corrigidas, muitas coisas fossem alinhadas à vontade de Deus, e aquilo que Paulo, o apóstolo, havia por pregar, nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus havia feito, havia manifestado, não somente na vida de Paulo, mas de tantos outros que Paulo havia tido conhecimento e tomado conhecimento pela sabedoria que recebera do Senhor, não a dos homens, porque sabemos que Paulo, a palavra declara isso, que na sabedoria dos homens era judeu, era aquele que perseguia os cristãos, era aquele que tinha o conhecimento da religião, um religioso, estudioso da palavra, do Antigo Testamento, e por essa sabedoria, ele não tinha caminhado a lugar nenhum, até o momento em que, literalmente, cai do cavalo e recebe ao Senhor Jesus. Tem um encontro tremendo, sobrenatural e definitivo, assim como um dia nós tivemos. E é interessante que nessa instrução, ou nas instruções que Paulo traz para a igreja de Corintos, para a igreja de Taubaté nos nossos dias, a cada momento, é algo que os 5 ministérios se fazem presentes: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre. Porque Paulo a todo tempo está ativando aquele povo, apostolicamente ativa, vamos caminhar, vamos pregar, a palavra é dessa forma que é pregada. Ativa no profético, o povo, vamos caminhar, vamos enxergar aquilo que vamos alcançar lá na frente. Paulo, também na questão da pregação, está incentivando a cada momento de que o evangelho se expanda. E Paulo tem todo um cuidado ali pastoral e de cuidado, de cuidar daquela igreja, porque a cada epístola de Paulo, por onde ele passava, ele tinha esse cuidado depois de escrever e trazer instruções aos pastores, aqueles as quais havia ficado lá. E é claro, se nós estamos em algum lugar, pregamos a palavra, algo é edificado ali, e quem fica, muitas vezes no início da fé, ou no início da caminhada, da obra, tem necessidade de ensinamentos, e acima de tudo, de incentivo, de um consolo, né? Eu já tive por várias vezes no campo missionário, e
quando a gente recebe um telefonema, quando a gente recebe um e-mail, alguma coisa assim, naqueles momentos mais de solidão, é uma coisa assim tão gostosa, é uma coisa assim que preenche, né? Olha, pastor, estou orando pela sua vida e pela vida da sua família. Poxa, isso vem e demonstra o amor, a gente entende que é o amor do próprio Deus que se derrama. E também aqueles que Paulo escrevia, eu creio que se sentiam dessa forma, confortados e alinhados para caminhar e para continuar. E Paulo é aquele que traz um confronto aos seus, às igrejas, às novas igrejas. E com Corinto não foi diferente, com a igreja de Coríntios não foi diferente, porque ele coloca exatamente naquele momento de situação da pregação para judeus e para gregos, dois tipos de pessoas das quais a pregação ou a vida do próprio Paulo se encontrava para pregar, e muito mais aqueles que estavam em Corinto. Ora, isso diz respeito aos nossos dias. É muito claro, porque a palavra fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Ora, se esse chamado é para toda a igreja, nós precisamos identificar como que deve ser a nossa pregação, a nossa vida diante do Senhor, e qual o tipo de pessoa que nós vamos pregar. E nos nossos dias nós vamos encontrar, podemos traçar esse paralelo, judeus e gregos. E Paulo ele é muito claro em falar da pregação. Eu destaquei aqui, Paulo mostra como deve ser a nossa pregação. O Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ora, nós não pregamos outra coisa a não ser o Cristo. Nós não vivemos outra coisa a não ser o Cristo. O nosso testemunho é somente a Cristo. Em algumas situações, em alguns lugares que eu vou, Deus é muito claro que eu tenho que dar o testemunho de conversão. E eu não questiono com Deus, porque parece que, se a gente for olhar, poxa Deus, vou falar da minha conversão de novo. Mas são situações muito pontuais, porque aí a gente vai vendo, vai pregando, vai ministrando e vê que tem uns malucos lá que se identificam com isso. E em algumas situações Deus traz, olha, o testemunho hoje é a respeito de como tem sido a caminhada. Muitas vezes a gente está ministrando para lideranças e realmente acaba acontecendo nesse sentido. E eu vejo que o testemunho que passa a ser mais difícil das nossas vidas é esse. Depois que eu me converti, aí o negócio pega, o negócio fica difícil. E o testemunho, E muitas vezes a gente vê alguma situação assim, está lá, alguém testemunhando, falando, de como que era antes e tal, e a igreja lá, naquela expectativa, poxa, olha, matou não sei quantos, fez isso, fez aquilo, tal, Aí chegou o momento, a pessoa se converteu, aceitou Jesus. Aí começa a falar, olha, Jesus é maravilhoso, tal, parece que a igreja vai murchando. Ficou sem graça o testemunho. Que parece que a gente precisa ouvir o mais, O cara fez isso, fez aquilo, e olha, agora ele se converteu. Mas nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o testemunho, e que vem sim, edifica as nossas vidas, não só como aquele da conversão, mas passa a ser daqui para frente. Irmãos, eu estou numa luta, está acontecendo isso e aquilo, mas Deus está me dando força, está me capacitando, Nesse tempo, nesse calorão todo, eu estou no Salmo 121, que a palavra fala: de dia não te molestará o sol, Eu creio na palavra, sim, e aí eu ando de terno o dia inteiro, E eu falo: de dia não te molestará o sol, de dia não te molestará o sol, e a gente vai caminhando. Eu creio que a maioria tem feito isso, ou todo mundo, diante desse calorão todo, Mas Deus, amados, Ele tem essa expectativa da nossa pregação. Não é outra senão o próprio Cristo. Nós não temos enrolação na nossa pregação. E é muito simples. Pregar a Cristo é simples. Não é necessário, em primeiro lugar, ser um ministro ordenado. Não é necessário ter um curso de capacitação, um curso teológico, um mestrado, doutorado, PhD. Não é necessário, amados. Por quê?
Porque se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos ver que fomos tocados por esse Evangelho, alcançados por esse Evangelho. E ora, se nós fomos alcançados, cada um de nós, e se nós olharmos e falar, poxa, eu era difícil, eu era duro, eu era dura, e Deus alcançou, então eu vou pregar porque vai alcançar os outros. Por mais que a gente, às vezes, lá no fundinho assim, para fulano eu não vou pregar porque aquele não se converte. Aquele não tem jeito. Amados, a palavra é para todos. A pregação é para nós pregarmos para todos. Ainda que seja o presidente da empresa. Se a gente tiver oportunidade, manda a brasa, porque vai surtir efeito. Se Deus te der um comando, e eu creio que nesses dias Deus vai dar, estou declarando profeticamente isso, que você possa estar atento a essa palavra, amados. Deus vai colocar uma ou algumas pessoas nessa semana para que você dê uma Bíblia. Seja atento a isso. E não serve aplicativo para baixar no tablet ou no celular. Tá? Porque depois o mano lá desliga, dá um jeito, apaga. É Bíblia de papel mesmo. Ainda que no primeiro momento fique aberta no Salmo 91. Lá no escritório, na casa, fica amareladinha depois com o tempo, mas isso vai gerar um compromisso de oração de você para com aquela vida. Nós declaramos isso, amados, nesses dias, e por conta dessa palavra nós lançamos isso para a igreja, amém? Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele destaca nesta palavra, ou na nossa pregação, o Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, ele destaca como deve ser a nossa vocação. Na sequência dos versículos que nós lemos, do 26 ao 29, a palavra assim diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa pregação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus. Chamou a cada um de nós. Não é diferente se olharmos para as nossas vidas. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não adianta nós chegarmos, como eu disse, chegou um momento lá, eu tinha uma Bíblia, eu vou ler a Bíblia. E como eu estudei, como eu tenho conhecimento de alguma coisa aí e tal, eu vou ler e esse negócio vai dar certo. Sabedoria da carne, sabedoria humana. Como eu disse, não entendia nada. Talvez alguns de vocês passaram por essa experiência também. Talvez até lia a Bíblia como um livro de história, ou alguma coisa assim, Ou fazia uma salmoterapia, Tem a salmoterapia também. Abre lá no salmo, é um salmo por dia, Ou a bibliomancia. Abre lá, até no salmo também, abre em algum lugar e coloca o dedo nesse versículo e lê para aquele dia, Às vezes até funciona, não vamos dizer que não funcione não, Mas esse negócio de bibliomancia não dá, não tem espaço não, porque precisamos ter a ação do Espírito Santo a cada momento. Ainda que vamos ler um salmo, Senhor, me capacita nesse momento, dá o Teu Espírito Santo, o entendimento à minha mente e meu coração para ler a Tua palavra, como a Tua palavra é, revelação para a minha vida. E dessa forma, amados, nós vemos que as coisas loucas desse mundo somos nós. Versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as fracas para envergonhar os fortes. E se nós estamos aqui, é porque deixamos a nossa sabedoria humana de lado. Não que isso não seja bom, não seja importante, claro. Deus nos permite, nos capacita, os estudos estão aí, é claro. Cada qual tem que ser expert na sua área, sim. Mas nós precisamos nos despir disso. Você chegar diante de Deus com todo um currículo, não dá não. Porque Jesus vem com o currículo dele, Se Jesus pudesse levar algum currículo em algum lugar, e ele faz isso, claro, Está lá, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Esse é o currículo de Jesus. O nosso tem mais coisa, né? Mas não adianta nada. Então vai estar lá o meu nome e tal, né? Seguidor, apaixonado, doido, maluco por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Coisas fracas, coisas loucas deste mundo, para envergonhar os sábios. E eu creio que essa loucura, amados, muitos falam, mas não usava droga, não bebia, não fazia isso, não fazia aquilo, né? Mas a loucura, talvez, do trabalho acima de todas as coisas, de valores, né? Ou assim, idolatrando pessoas, roubando todo lugar de Deus, isso passa a ser loucura, passa a ser obsessão, ou ganhar dinheiro desenfreadamente, isso é loucura na vida humana. Então esses loucos, né, na loucura humana exatamente que se colocavam, ou nós até podemos nos ver no passado nesse sentido, e envergonhar os sábios, porque aos olhos humanos, isso é sabedoria, a arte de ganhar dinheiro em 10 lições, né? Livro de autoajuda é o que mais tem nos nossos dias. Se nós formos numa grande livraria, nós vamos ver que, né, lá em São Paulo, na Livraria Cultura, por exemplo, tem lá uma área destinada, assim, grande destaque para livro de autoajuda. E se a pessoa precisa de ajuda, como que ela mesma vai se ajudar? Às vezes que eu precisei de ajuda, eu não consegui buscar ajuda em mim mesmo. Mesmo na época de loucura, de doidão, tinha que ter alguém para ter uma palavra, alguma força lá, né? Então esse negócio de autoajuda, acho que está meio fora aí, é negócio para ganhar dinheiro mesmo, né? Até porque Jesus é aquele que ajuda, restaura e faz todas as coisas, tudo aquilo que a gente nem pensa, nem imagina, Ele vem e realmente faz todas as coisas, né? E aí, amados, as coisas fracas do mundo podem envergonhar as fortes. Aparentemente aceitar a Jesus é um ato de fraqueza. Aparentemente, né? Houve-se o discurso, e eu me recordo que na época da conversão, muitas pessoas falavam, você vai se arrepender disso, larga a mão disso, você vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo. Eu não sabia que eu ia deixar de fazer ou não fazer, só sei que eu queria Jesus, né? É claro, eu já contei isso aqui, mas no primeiro momento foi difícil de carregar a Bíblia, isso foi mesmo, né? Eu cheguei até a enrolar a Bíblia no jornal para que meus amigos não vissem. Eu parava na frente da igreja, ou próximo da igreja, descia do carro, olhava, né, 360 graus, ali um olhar radical, pô, não tem ninguém, eu posso descer com a Bíblia. Só que daí depois Deus vai trabalhando e tal, e a Bíblia era pequena, daqui a pouco a Bíblia começa a aumentar, né, fica maior e tal, a gente vai vendo os irmãos, poxa, acho que esse aí sei lá, né, conhece mais, olha o tamanho da Bíblia dele, né? Hoje em dia esse conceito caiu, porque daí está no celular, está no bolso ali e tal. Eu creio que alguns aqui, né, novos na fé, não passaram por isso. Mas, alguns anos atrás, o negócio era meio assim. E também, amados, a primeira Bíblia que eu comprei, né, depois de uma semana de conversão, foi no estudo bíblico. Aí eu virei, né, o cara assim, que só queria saber de Jesus e estava assim doidão, apaixonado, maluco por Jesus mesmo. E eu fui na livraria, falei, poxa, eu quero uma Bíblia, tal. Olhei lá, livraria evangélica, não sabia nem o que comprar. Aí fui, comprei uma Bíblia, capa preta, bonitinha, tal. Falei, essa aqui é evangélica mesmo. Não, pode levar, irmão. Poxa, que legal, né? Me chamaram de irmão. Poxa, que bacana, né? Então acho que eu tô chegando no meio dessa galera aí mesmo. E aí, amados, estudo bíblico. Pastor, vamos abrir no livro tal. E começou a ler, e eu, com uma dificuldade muito grande, né? 10 minutos depois, consegui achar. E, qual é o versículo? O que é isso, versículo? Falava a pessoa do lado, não é isso ou tal, né? Tá bom, aí eu fui acompanhar a leitura. Amados, eu quase fui embora do estudo bíblico, porque era uma versão diferente. Me deu uma decepção tão grande, me venderam uma Bíblia errada. Né? O que eu vou fazer agora? Aí terminou, pastor, o senhor me desculpa, me perdoa, aí
estou chegando agora, então a gente dá furo mesmo, né? Mas eu estou com a Bíblia errada aqui. Aí ele foi explicar que era uma versão diferente, né? Que tinha tal do Almeida corrigida, atualizada, isso e aquilo tal. Então tá bom. Hoje eu tenho acho que umas 15 Bíblias em casa, né? Para ver as várias versões, isso e aquilo. Mas tem algumas coisinhas aí que a gente passa. E lógico, estava lá o bobão, o fracão mesmo, porque se entregou para Jesus. Num domingo de carnaval, ajoelhou no quarto lá, todo doidão. Hoje eu não vou para o carnaval mais, não quero saber de nada. Eu quero saber desse Jesus que tinha me falado. E ali Jesus veio e me visitou, e uma semana depois eu fui procurar uma igreja evangélica. Testemunho sozinho, né? Tem gente que vem aqui no culto, aceita Jesus, e a gente faz apelo na rua, no baile de carnaval já fiz isso, né? Pregando nas praças, né? Na praia, pessoas aceitando Jesus, né? Mas poucas vezes assim eu vi algum testemunho, o cara está lá no quarto e tal. Mas esse, né? Eu estava totalmente frágil e fraco, me colocando assim, porque se eu me coloco forte, tá, falaram de Jesus, mas eu não quero saber não. Eu vou lá para o carnaval hoje, eu vou para onde for, tal, não quero saber não. Possivelmente não estaria aqui. E aí os fortes vêm, né? E realmente, como eu disse, você vai se arrepender disso, larga a mão disso. Camiseta com Jesus agora, que isso? E de fato, num primeiro momento os amigos se afastaram, familiares se afastaram, mas depois um a um foi sendo trazido à presença de Deus. Minha família hoje toda serve ao Senhor. Cada amigo, né, eu me recordo de um último aí que se converteu, que foram 10 anos de oração. E se precisasse, orava mais. Não tem problema não. E aí a gente vai buscar resgatar tudo que está lá atrás, né? E isso, amados, passa a ser a loucura que nós vamos viver. Passa a ser a intensidade que nós vamos caminhar diante de Deus. Essa é a nossa vocação. Sermos as coisas loucas, humildes e desprezadas deste mundo, amados. Temos essa característica, deixa de existir o eu, deixa de existir a sabedoria humana nossa, o nosso poder, a nossa autoridade. Acaba tudo isso. E que bom que o Senhor nos identifica dessa forma, nos une dessa forma, traz comunhão às nossas vidas dessa forma. E a palavra, falando em vocação, né? Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés fora desafiado a falar o nome de Deus. E Deus fala que eu sou o que eu sou, ou eu sou o que sou. Deus fala nesse nome, nesse sentido. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí imagina, a gente chega para alguém, está falando de Jesus, tal, mas quem que é Deus? As pessoas perguntam isso para a gente. A gente fala, Deus é o eu sou. O princípio e o fim. Não sabemos de onde ele veio, não sabemos, né? Ou melhor, sabemos da caminhada da eternidade e tudo mais. É isso que nós temos para responder, e isso é fé. E nós só estamos aqui hoje prestando culto a Deus por um ato de fé dos nossos corações. Nós não conseguimos entender a palavra de uma outra forma. E eu me recordo, eu tive uma experiência tremenda através desse versículo. Já há alguns anos, eu tive um sonho. E vinha esse versículo claramente, Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Deus começava a falar, eu sou, e eu repetia, e eu não sou. Eu sou, e eu não sou. Amados, eu não consigo avaliar, porque sonho, né, não tem como a gente dimensionar as horas, né, que momento que foi e tal, mas eu creio que foi a noite inteira. E eu acordei assim, e eu não sou, e eu não sou, e eu não sou, né, todo lá, e achando que Deus ali, naquele momento, Ele estava do meu lado mesmo, e Deus, eu não sou, eu não quero ser não. E foi um momento de que eu estava assim, com o chamado pastoral muito forte, muito presente. Eu em nenhum momento fugi do meu chamado, mas eu sentia o peso, sentia que o negócio era sério, e que por isso precisava mergulhar de cabeça. Não queria ter o título por ter, ou me valer disso.
Até porque no ministério pastoral ou no ministério ordenado, a gente passa por isso. Existe a tentação nesse sentido. Olha, agora né? E por algumas situações eu passava como o único líder da igreja. Então é uma situação assim. E eu sempre colocava, e eu não sou. Eu não quero ser, não. Deus é. Eu sou o que sou. O Senhor diz isso. E quando a gente fala para alguém isso com poder e autoridade, amados, o eu sou se manifesta. Toda loucura que a gente coloca nessas palavras acabam se manifestando. Porque Deus é aquele, amados, do qual nós conseguimos viver, conseguimos experimentar. A pregação nossa é Cristo. E a gente tem que se colocar dessa forma. Coisas loucas desse mundo, humildes, desprezadas. E a nossa caminhada se coloca muitas vezes nesse sentido. Quantas pessoas estão aí por nos humilhar e até dizer, olha, mas isso aí, aceitar Jesus é coisa para pessoa fraca. É coisa para pessoa que está lá na pior, está precisando. Eu, quando aceitei Jesus, não estava precisando de nada. Materialmente falando, eu estava começando até a trabalhar, começando a carreira na advocacia. As coisas estavam caminhando bem e, né? Se fosse olhar por esse lado, Jesus acho que só vai atrapalhar. Então, muitas pessoas às vezes falam isso e, olha, não é por aí não. É por aquilo que nós como seres humanos podemos olhar e entender que precisamos de Deus, do Deus vivo. E quando cai a ficha, literalmente, a gente consegue entender, caminhar e depois pregar isso, amados. A loucura toda está nesse sentido. Sermos alcançados, é passo de fé. E a gente começa a pregar. Aquela pessoa talvez que pregou para a gente, daqui a pouco a gente se vê pregando igual, né? Sendo levado aos lugares aí mais malucos para pregar. E já aconteceu, um grupo, às vezes a gente estava no Rio de Janeiro, fomos parar até num centro espírita, pregando. Eu achei que aquele dia a gente ia apanhar feio, mas Deus se manifestou, né? Uma vez, pontualmente, estávamos pregando o evangelho, um cadeirante, né, um senhor cadeirante, puxou uma peixeira aí de mais de 50 centímetros para me acertar. E na hora alguém viu, a gente está lá pregando e falando, repreendeu na hora, a faca caiu no chão. Aquele homem não conseguia pegar aquela faca. Uma outra vez estávamos num culto, uma jovem entrou, ficou lá atrás e depois o demônio acabou por se manifestar. Estava eu e um outro pastor, e o demônio revelou que ela estava com uma arma para matar um de nós. E que a arma estava na Praça da Eletro, lá na Praça do Fórum, aqui em Taubaté, né? E de fato alguns diáconos foram lá, a arma estava lá. Então, se a gente for pensar nas loucuras que o Evangelho produz, e Deus que nos protege, amados, a gente vai caminhando, sem problema nenhum. Deus está na frente, Deus comanda, e nós precisamos entender essa loucura, se é que é possível entender. Eu prefiro viver essa loucura a cada dia, a cada instante, ser uma pessoa que o coração pulsa cada vez mais e mais por esse Jesus. E amados, a palavra nessa noite ela nos desafia a reconhecermos essa vocação, a vocação da pregação nossa, que é o Cristo somente, e não outro, não de uma outra forma. Não tem rodeios para se pregar o Evangelho. É João 3,16 na veia. Não tem como. E João 3,16 eu conto uma experiência que eu tive também com João 3,16, que muitos e muitos anos antes de me converter, eu via em eventos esportivos transmitidos pela televisão, um cidadão lá com uma placa, John 3, 2.16. E amados, aquilo quase me levou à loucura, porque eu queria saber o que era aquilo. Perguntava para os meus amigos, só tinha maluco, cada um tudo pior que eu. Não tinha um crente para me falar o que era isso. Só depois que eu me converti que eu fui saber.
que era João 3,16, e eu creio que aquela faixinha lá, não sei nem dizer mais em que país que era, que evento esportivo que era, Olimpíada, jogo de futebol e tal, mas foi o primeiro contato que eu tive com o Evangelho. Então, um folheto muitas vezes lançado no chão, em algum lugar, em algum que a gente vai, que a gente deixa alguma coisa, uma palavra que a gente lança, pode ter um alcance profundo, amados, tremendo, que a gente não vai nem ver, nem perceber. Essa pessoa que colocou essa faixa pela primeira vez, nem sabe que eu existo. Mas eu ficava tão incomodado, eu perguntava para um, perguntava para outro. De repente é alguma mensagem para alguém, está colocando alguma coisa lá. E como é difícil a gente martelar alguma coisa na cabeça e querer saber o que é e não conseguir. Mas Deus vem, olha, vou tocar no teu coração, você vai saber o que é. Aleluia. Glória a Deus. E amados, tem algumas coisas assim que às vezes nos chamam a atenção. A minha esposa fala, olha, né, e ela até brinca, pastor é um problema sério, porque em tudo vê pregação, em exemplos, né, em situações. E na quarta-feira eu estive em Campos do Jordão, né, e também declarando lá, de dia não te molestará o sol. Estava 31 graus em Campos do Jordão. E estava lá, passando pela avenida principal, de repente o carro que eu estava, né, junto com o motorista, parou de frente para a loja da Hering, né? Não estamos fazendo merchandising não, mas, né? E estava lá, liquidação, 50%, 60%, 70%, 100% de desconto, estava lá, né? E eu olhei assim, uma banca, bem grande, de roupa, amados, e umas 10 mulheres assim, que só via as pernas para cima, né? Que capacidade, né? De mergulho assim no meio das roupas lá e tal, e daqui a pouco saiu uma assim com alguma coisa assim, né? Eu falei, poxa, essa mulherada é louca mesmo, né? É coisa de mulher em liquidação. Chega lá e ainda acha uma blusinha de R$ 9,99, de R$ 20. O homem não acha isso. A gente não consegue comprar roupa assim, né? Eu falei, poxa, a gente tem que ser assim por Jesus, né? Mergulhar lá e, né, ficar as pernas assim para cima, e a mulherada lá realmente no meio lá da banca, né? É lógico, eu não estava ali, mas acho que estava trazendo um prazer tão grande para elas ali. Deve ser assim mesmo, né? E falar, poxa, isso aí é algo radical. Pode não parecer, mas é um esporte de alto risco, né? Porque a banca podia cair ali e tal. Mas eu creio que os sonhos se realizam, né? Cada uma sai com uma peça de roupa lá. Achou alguma coisa. A gente precisa ser assim, olha, Jesus, eu estou buscando isso, estou buscando aquilo diante do Senhor, eu vou mergulhar, eu vou me lançar mesmo. E com Deus não tem liquidação, não tem esse negócio de promoção, não. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer instante. E eu me recordo também, outro dia eu estava falando com alguns jovens, né? E até especificamente algumas irmãs, não dessa casa, mas, pastor, você está orando para a gente casar? Falei, poxa, mas já faz tempo, né, que vocês estão pedindo. O que vocês estão fazendo para casar? Não, isso e aquilo e tal. Falei, poxa, não estão se esforçando não. E aí eu falei, olha, vocês precisam se colocar de uma forma que o homem olhe e fale, essa é uma mulher de Deus, é essa que eu quero, eu não vou deixar passar. E eu falei, olha, vou desafiar vocês a alguma coisa aqui, né? Vocês sabem que tem o Casados para Sempre. A gente quer fazer parte um dia do Casados para Sempre. Eu falei, tudo bem, mas enquanto isso não acontece, eu estou pensando aqui com os meus botões, né? Acho um jeito aí da gente criar um curso novo, um curso diferente. Que tal, vocês não me ajudam a fazer uns solteiros para sempre? Pastor, o que é isso? Né? Solteiros para sempre. Falei, lógico que é brincadeira, é claro, né? Essa não é a vontade de Deus e tal, né? Mas falei, olha, a loucura disso tem que fazer parte da vida de vocês, se colocar como uma mulher bíblica, como um homem bíblico, para que a vontade de Deus se manifeste. E algumas vezes eu falo para alguns rapazes também, né? Você está se preparando para casar? Estou esperando, estou esperando em Deus, né? Estou no Salmo 40 lá, esperando em Deus, né? Esperei confiantemente no Senhor, Ele, né, ouviu a minha voz, estou lá no Salmo 40.
Tá, você está trabalhando? Não. Está procurando trabalho? Não. Falei, tá, em nome de Jesus, você não vai casar. Né? Aí eu falei, mais um para os solteiros para sempre. É lógico que isso não dá ibope, isso não é o curso, não vai acontecer. Né? Mas, na pregação, e a gente fala para os da fé, a gente usa umas loucuras também. Tem que confrontar às vezes. Né? Em algumas situações, já aconteceu isso, de atender uma irmã que tinha brigado com a outra e tal, e falei, bom, vamos fazer o seguinte, né? Na época estava até começando o MMA, aquela coisa tal, eu falei para uma e falei para a outra, posso chamar as duas tal, né? Ah, tá bom, para a gente reconciliar. Eu falei, não, olha, já é a terceira vez que vocês estão vindo no gabinete, vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar um dia, vocês vão no octógono e vão resolver a diferença de vocês. Depois a gente vai sentar para ministrar de novo, porque não dá. Pastor, você está ficando louco. Eu falei, não, estou falando sério. Amados, caminham juntas até hoje. Deu certo. Tem que ouvir as loucuras que Deus coloca. Né? E essa semana ouvi fiquei sabendo de um casal, muito amigo nosso, lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Nós fizemos pregamos na bodas de prata deles, e fiquei sabendo que o filho deles, 20 e poucos anos, né, falou que queria ir na igreja Bola de Neve. Papai e mamãe, eu quero ir na Bola de Neve, conhecer lá, e esse menino é um músico, um homem de Deus, tal. Mas numa igreja assim muito religiosa, tal, e os pais não deixaram. Você vai lá naquela igreja, chega lá, é tudo mano para lá, mano para cá. Isso não é linguagem de crente. Eu estou assim, com sede de ligar para eles. Fiquei sabendo e, olha, eu quero exortar vocês. Que essa é a pregação do Evangelho, essa é a loucura do Evangelho. A gente vai se adaptando às situações, para receber, amados, os doidões que estão por chegar. Senão a gente vai ficando com uma formatação muito de crente, muito de religião, e, né, a gente só quer os que são nossos, e, né? Agora, que legal que aqui a gente tem quebrado barreiras, tradições e, né, rompido. Que loucura essa. Homens andando, né, world changers. Mulheres, be a queen. É só louco que anda com uma camiseta dessa, mano. Quero dizer, não tem outro. Não tem. Eu já saí algumas vezes na rua com essa camiseta. As pessoas olham, né, quem conhece um pouquinho do inglês, poxa, esse cara deve ser prepotente demais, hein? Né? E a gente faz até assim e tal, e se puder, né, virar o super-homem, tira lá, World Changers, ativar, né? Be a Queen. Isso é ser doidão, amados. E a nossa moda aqui, a moda sonho de Deus é essa, é camiseta da igreja e calça jeans, ou bermuda e tênis e chinelo. Olha, nem gastar dinheiro a gente gasta. É tremendo, né? Lógico, dá para dar um tapa no visual, dá para dar uma, né? Mas é tão gostoso, né? E antigamente, amados, eu só pregava de terno, paletó e gravata. Usava paletó e gravata de segunda a sexta. Sábado e domingo, paletó e gravata. Algumas vezes acabei rompendo com os protocolos, né? Tirava o paletó, jogava para cima, tá, né? Aí na segunda-feira estava lá, o pastor ficou doido, se reunia a liderança lá, tá, pô, vamos dar um jeito nesse pastor, né? O presbitério se reunia, falava, olha, pastor, os seus meninos passaram do limite. Para que aquela gritaria no culto? Deus não é surdo, né? E por aí afora a gente vai ouvindo umas coisas assim que realmente só Jesus que dá forças, né? E dentro disso, dentro dessa loucura toda, naquela época Deus falava, você vai ficar aqui, você vai ser louco aqui, vai ser coisa louca, vai ser coisa desprezível no meio desses religiosos. Eu fiquei até o ponto que Deus falou, agora está no momento de ter ativação aí apostólica e profética. E aí meu caminho, meu lugarzinho já estava preparado aqui, estava no jeito já, não tinha outra forma não, né? E amados, claro que a loucura, né, revela
a nossa necessidade de viver os valores de Cristo. Nós precisamos ter essa necessidade de viver esses valores, não mais os valores do mundo, porque a camiseta que o mundo usa, né, vamos colocar assim, Word, né, e agora não sei, eu vou falar em português mesmo, né, roubadores do mundo, corruptos do mundo, pedófilos do mundo, né, anarquistas do mundo. Essa camiseta todo mundo está vestindo lá fora, beleza, ninguém fala nada, ninguém reclama, está tudo certo, né? Em Brasília é o lugar que mais vende esse tipo de camiseta, né? Não tem outra forma, né? Nós vamos enfrentar, né, juntamente com a Noeli, com a igreja, aí, a parte política esse ano, temos um desafio grande, né, para trabalhar isso, mas glória a Deus. E também está lá, né, be a queen, né, ser uma rainha. Essa mulherada pirou, né? Tá lá ainda com uma coroa, tá? Que isso, olha, não dá, né? Talvez alguém já tenha falado isso para você, mas que é isso? Porque a camisa do mundo é ser uma mulher objeto, né? Ser uma mulher corrupta também, ser uma mulher que não vive mais para a família, ser uma mulher não sábia, ser uma mulher que gosta de outra mulher. É essa camiseta que as mulheres estão usando lá fora. E que bom que Deus tem produzido essa loucura nas nossas vidas. A nossa pregação está aqui, amados. Não somente no pano, mas aquilo que está por baixo do pano, né? Não escondido, mas escancarado. Coração, a mente que se volta diante desse Deus. E já caminhando para o final, amados, né? 1 Coríntios, versículos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Eu não sou, eu me glorio naquele que é, no eu sou. Que maravilha, amados. Isso quebra todo o nosso ego, todo o nosso eu. É Ele que vai à frente, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me esconda, que por aí vai, porque nós somos instrumentos na mão dEle. E o que isso produz, amados? Viver essa pregação, pregar o Cristo. 2 Coríntios, na sequência, capítulo 2, os versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. É claro, porque quando nós falamos numa caminhada, ou numa atmosfera de paternidade espiritual, nós falamos de um referencial, nós falamos de um homem, de uma mulher de Deus que conduz as nossas vidas. Sim. Mas nós não vamos nos mirar na palavra dita pelo nosso líder, que não seja a palavra de Deus. Os nossos líderes, os nossos pais espirituais vão ministrar sobre a palavra de Deus, e nós vamos falar da palavra de Deus, né? Eu não vou pregar para alguém, olha, segundo diz o apóstolo L, né? Eu vou falar que ele é um paizão tremendo, isso eu vou falar sim, e que aqui tem papais e mamães espirituais tremendos também, mas eu vou falar da pregação de Jesus, né? E diante disso, amados, a nossa fé, ela não se apoia na sabedoria humana, não tem jeito, é loucura, é coisa extrema, e sim no poder de Deus. E por que Paulo fala isso? Atos capítulo 19, versículo 11, a palavra diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, aleluia, e Deus pela minha mão e pelas suas mãos faz milagres extraordinários. Porque quando pregamos, quando ministramos, é o próprio Deus se movendo.
É o próprio Deus se chegando. É o próprio Deus amando aquela pessoa que temos pregado. É o próprio Deus se movendo, produzindo o milagre da conversão, o milagre da nova vida, da vida no Espírito, do novo nascimento. É Deus produzindo curas, porque nós temos poder e autoridade para orar por enfermos, amados. A nossa pregação é Cristo, e quando pregamos Cristo, pregamos aquele que cura, aquele que restaura. Ainda ontem eu dizia para uma pessoa: olha, tudo bem, falamos muitas vezes de cura física e às vezes não há cura física, mas a cura da alma, a cura da emoção, isso por certo vai acontecer. Quando a pessoa se entrega, a pessoa busca, isso vai acontecer por certo, amados. Deus está aí para se manifestar exatamente por conta disso. Essa pessoa falava ontem sobre ansiedade. Eu falei: lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu falava: eu quero te dizer uma coisa, o próprio Jesus tinha ansiedade, ele viveu essa ansiedade naquele momento de morte de cruz, mas ele colocou tudo aquilo diante de Deus. Nós não vamos nos culpar por algumas coisas que passamos, alguns sentimentos que temos, mas vamos colocar diante de Deus. E aquilo muitas vezes que vivemos no passado e que Deus nos restaurou, Deus vai colocar pessoas exatamente dessa forma para que a gente possa pregar o Evangelho. Vai colocar familiares para a gente pregar, e os familiares vão dizer no primeiro momento: mas quem é você para falar para mim de Jesus? Que é isso, a sua vida era isso, a vida era aquilo. Eu vi muito isso, mas eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda, e procurei amar, procurei seguir fielmente o caminho desse Deus, me lançar na fé, naquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. E a nossa pregação, ela traduz de uma forma muito clara o nosso tema, a palavra profética para 2014, um por todos. Porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento a cada dia, eu necessito, eu anelo compartilhar com as outras pessoas, e que as outras pessoas vivam intensamente isso que eu tenho vivido, a presença de Jesus. Não há lugar, não há espaço para eu dizer: ah, Jesus é meu, é só meu, é totalmente meu, e né, não quero mais outra coisa, e me fecho. Senão a gente íamos criar lugares de isolamento para os cristãos, né? Vamos nos isolar, lá vai isolar uma família, tá? Agora recebeu Jesus, ele é nosso, está aqui, não precisamos fazer mais nada. Evangelho é vida, é compartilhamento a cada dia, amados. É um por todos. Quando nós pregamos, nós somos um por todos. E podem prestar atenção, podem ter um discernimento no Espírito, amados, que todo dia tem situação para a gente pregar o Evangelho, todo dia. Podemos pensar até naquela pessoa que no trânsito nos dá um papelzinho. Faz tempo já que eu não tenho no carro, mas eu andava com um Novo Testamento, a gente cheguei a ter bastante, né? E também com folhetinho. Olha, posso te dar um folheto? Pode, mas eu vou te dar um também. Tá, Jesus nele. E por aí afora, eu me lembro de uma vez também, eu andava, ganhava assim cerca de 100 Bíblias, né? E vibrava, falava: poxa, isso aqui vai dar, acho que para o ano, né? Amados, e quando a gente se dispõe a oração Senhor, eu quero pregar a tua palavra todo dia. Dava às vezes para uns 2, 3 meses, né? E a gente ficava na expectativa de... Eu fazia umas campanhas assim: olha, preciso de doação de Bíblia. Eu não fazia campanha não, da campanha da prosperidade, disso, daquilo, né? Ajude o pastor a ir para Israel, tal. Não, era Bíblia, né? E eu lembro uma vez que nesse dia estava com as Bíblias no carro também, estava em Ubatuba, passando próximo da Praia Grande, e Deus falou: para no quiosque para tomar uma água de coco. Eu falei: aleluia, obrigado Deus, né? De não te molestar ao sol, aleluia, obrigado. Parei, estava com meu cunhado missionário, paramos lá, uma água de coco, né? E eu tinha ido trabalhar, então teoricamente eu estava na praia.
calça social, camisa social e gravata, e meu cunhado também. Os malucos lá olharam, pô, tem uns crentes lá, maluco. Vamos lá falar com os crentes. E eles vieram, amados. Vocês são crentes, né? Fala, sou, aleluia, estou aqui tomando uma aguinha de coco, né? Também sou filho de Deus, tá? Amados, mas naquele dia a roupa de crente deu certo. Olha, foi tremendo. Porque eles se chegaram, né? Um deles a gente conseguiu até uma clínica de recuperação em Caraguá. E aí aceitaram Jesus na praia. Passamos ele daí para uma outra igreja que a gente conhecia, a Ágape de Ubatuba. Pessoal tremendo também, povo apostólico lá. Estar atento a isso. E aí nessa Bíblia para eles, né, tal, o pessoal lá que a gente costuma dizer, o pessoal da roda de fogo, né? Que é bebida, é pedra, é droga direto, tal. Toda cidade tem uma ou duas ou mais rodas de fogo. Pode prestar atenção nisso também. Se vê um bando de maluco ali, pessoal de rua, tal, o pastor Francisco falou, a roda de fogo, é isso mesmo, né? E aí voltamos, subimos a serra, tal, eu com meu cunhado, ele falou, pô, vamos passar na roça, lá na casa do irmão, lá, a gente fazer uma oração. Eu falei, beleza, já estamos aqui na obra mesmo. Já era, né? Passamos lá. Oramos com o irmão, né? Tal. E o irmão, todo feliz, né? Poxa, eu não conhecia ele. Isso aqui, pastor, que bom, pô, vem na minha casa. Olha só, pastor, não tem televisão, que benção, hein? Né? Era daquela linha um pouco assim, mais xiita, né? Mas que de radical não tem nada, né? Pô, né? Eu falei, poxa, e o irmão dorme de roupa também, né? Sim, pastor, lógico, né? Tá, e oramos, né? Deus vai curar, né? Amados, aquele irmão encheu meu carro de frutas, verduras e legumes naquele dia. Foi algo assim impressionante, não cabia mais. O alface mais gostoso que eu já comi na vida. Eu digo isso por quê, né? Na obra de Deus, Deus cuida de cada detalhe. Não que eu precisasse do alface, disso, daquilo, mas eu senti aquilo assim como um presente de Deus, uma alegria de Deus, né? Pela minha vida, pela vida do meu cunhado e daqueles meninos lá da praia. E é atenção a isso. Deus escolheu cada um de vocês, cada um de nós, para essa pregação, para essa loucura, né? Eu creio que talvez cada um de nós aqui vai se lembrar agora, né? Não precisa dar muita risada não, tá? Mas quando criança, cada um de nós tem aquela roupa que a gente não tirava para nada, né? Os meninos talvez usaram fantasia de super-herói. Eu lembro do meu filho maior que ele tinha a roupa do Homem-Aranha e ele não tirava por nada. Amados, nem para tomar banho o menino tirava aquela roupa. Era uma coisa assim de doido. Eu lembro que eu tinha uma camisa social, ganhei com 7 anos, né? Na época, dos anos 70, não tinha roupa de grife, aquela coisa toda. E, poxa, era uma beca assim, cara, tal, e ganhei de um tio meu, e eu não tirava aquilo para nada. Eu me lembro assim, né, com 7 anos, até no futebol, indo com aquilo lá. Assisti jogo do Taubaté e não tirava, né? E eu trago isso, essa bobeirinha, assim, mas eu creio que a gente se lembra disso na infância, até gostoso, né? Talvez as meninas também aí querendo colocar roupa igual da mãe, o sapato alto e dando os primeiros passos, né? Mas a gente fazer isso com Jesus, com a roupa que Ele dá para a gente. Talvez a gente não vai querer tirar mais World Changers, a Bia Queen por nada, tá lá. E que espiritualmente seja assim mesmo, amados. Essa roupa espiritual, essa armadura espiritual que a gente vai colocar cada dia, o inimigo vai olhar, não tem jeito. E aqueles necessitados, os famintos, os aflitos vão buscar isso. Vão querer isso porque vão enxergar claramente Jesus nas nossas vidas. Não vão enxergar somente uma frase de efeito, né? Mas vão enxergar algo tremendo criado dos céus, céus abertos e vindo para as nossas vidas. Amém? E amados, ceia do Senhor é loucura. Algumas pessoas, como que é esse negócio de ceia lá na sua igreja, né? Tá lá, pega um negocinho lá, uma hóstia lá, tá. Não, mano, o negócio é tremendo. Vem um pão lá, vem um vinho, né, um suco de uva, tal, pra gente. E algumas pessoas falavam,
Isso aí é... E a gente fala, é o corpo, o sangue de Cristo, é o símbolo. Não. Isso é loucura, amados. E eu vou pedir para trazer a mesa aqui já, amém? Quem pode nos nossos diáconos nos auxiliar? Isso é loucura, porque a gente se reúne ao redor de uma mesa, né, para trazer a memória aquilo que a nossa pregação é: Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o seu Salvador, o nosso Salvador, aquele que se deu em favor de cada um de nós. E aí, amados, nós encontramos sim a loucura de Deus. O Senhor Jesus que chama os seus à mesa, olha, vamos nos reunir à mesa. E mesa e refeição é lugar de compartilharmos muitas coisas. Muitas decisões são tomadas à mesa. E glória a Deus que as nossas decisões aqui são tomadas à mesa também. Decisão de que o nosso coração se encha mais do Senhor. Decisão de adorarmos mais ao Senhor, de buscarmos mais ao Senhor, de pregarmos mais a palavra do Senhor. Ainda que talvez eu diga, vai ser difícil pregar, não vou conseguir, que vergonha, que medo. Amados, o Espírito Santo está conosco. Quando o Senhor nos confia uma missão, nós podemos mergulhar sem medo, porque Ele dá as instruções, Ele fornece os materiais, os meios, todas as coisas. Jesus em nenhum momento me desamparou nas empreitadas evangelísticas, nas viagens. Jesus nunca me colocou em roubada nenhuma. Sempre preparando todas as coisas. E já aconteceu até mesmo em missão. Quando a gente fala em milagres, né? Mas Deus, né? A gente orar a Deus e fala: Deus, eu preciso ir para tal lugar hoje. Vai acontecer um culto assim, 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 e realmente, né? E não tem gasolina no carro. E Deus fala: vai. E o maluco, né? Colocar o pessoal no carro, não falar nada e ir, né? Tá, coloquei o pessoal no carro lá. Ó, pessoal, vamos lá, tal, né? E ligar o carro lá pela fé. Ligar o carro, o ponteirinho subir a um quarto. E a gente ir e voltar. Depois eu dei o testemunho para os irmãos, antes eu não dei não, né? Na hora a gente, por mais fé que tenha, a gente fala: vou guardar isso para mim, né? Se acabar a gasolina no meio, acabou, tem mais 4 pessoas no carro, ajudam a empurrar, né? Ou então assim, né? A nossa fé é tão pequena, que naquele momento eu falei: bom Deus, eu acho que vai acontecer o seguinte, vai acabar a gasolina, daí vai passar alguém, olha, eu vou te dar gasolina, tal. Podia acontecer, mas Deus foi muito mais. O ponteirinho foi, né? Um quarto. É mais ou menos o que sobrou, um pouquinho ainda de bônus, né? Mas Deus não precisava encher o tanque, não. Por daí, Deus está vendo encher o tanque. Não, era especificamente para aquilo. E aquela noite, amados, foi uma noite de conversões, foi uma noite de libertação. A gente fazia trabalho num bairro rural, distante, né? E saímos 2 horas da manhã daquele lugar, pregando o evangelho. E se eu não ouvisse a voz de Deus, o que poderia ter acontecido? E Deus fala aos nossos corações nesse momento, amados, de uma forma assim bem clara, de ouvir as loucuras que Ele vai dizer, porque o nosso coração, a nossa mente, ela quer ouvir muitas vezes coisas normais, coisas talvez assim: olha, você vai pregar tal, mas está aqui o carro, está aqui isso, está aqui aquilo, tal, né? Opa, isso é o ideal, é o pacote ideal. Mas eu creio que Deus vai nos colocar em situações das mais loucas, para que a gente possa ouvir o testemunho. E eu estou já no espírito aqui, na expectativa de testemunho, nesse sentido, porque temos sido ativados aqui, profeticamente. Temos sido um por todos.
O ano passado, 2013, nós falamos de paixão por vidas, um novo som. Fomos nos enchendo disso, de amor, de paixão. E está no momento exato de se praticar isso, de se colocar realmente nesse sentido, de fazer essa academia que Deus preparou para a gente aí, né? Vai ter o PPG também e tal, mas nós vamos malhar aí vidas para Jesus. Vamos ter uma colheita tremenda. A palavra de oferta essa noite foi sobre semente, sobre Deus acrescentar a nossa sementeira. E assim nós nos colocamos nessa noite, amém? Chama a pastora Adriana nesse momento, amém? Nós vamos ministrar algo, amados, que aos olhos humanos é loucura, mas que para a gente é extremo, que para a gente é uma expectativa. Cada momento que podemos ministrar a ceia é uma expectativa muito grande. E eu já fui tomado muitas vezes de muitas emoções, amados, de ministrar a ceia em clínicas de recuperação, em hospitais, levar o kitzinho lá para uma pessoa. É gostoso com a igreja, a comunhão é tremendo, mas quando uma pessoa está lá esperando, tendo uma expectativa, e eu já passei várias vezes por isso, e eu muitas vezes falava a alguns irmãos: pô, se vocês tivessem a expectativa que às vezes uma pessoa que está lá no hospital tem de receber a ceia, ou mesmo, né, pessoas que congregam conosco, que não podem vir ao culto por certa idade, tudo, a festa que acontece, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas o nosso olhar deve ser esse olhar da pregação, e nós cumprimos aqui a pregação. A palavra de Deus, ela vem e surte um efeito total, instantâneo nas nossas vidas, e que nós possamos, amados, receber mais e mais de Deus, e no receber darmos mais e mais a Ele e as pessoas que estão clamando, porque através das nossas vidas vai cair a prostituição, vai cair a corrupção, homossexualismo. Deus vai nos capacitar mais e mais, amados. Precisamos crer. Aquela pessoa que esse não se converte, amados, esse vai se converter sim. A pregação vem. Vamos olhar para as nossas vidas. Deus me alcançou, Deus alcançou a cada um de vocês. E a gente olha e olhamos para o nosso coração e fala: tranqueira que nem eu não tinha, não, né? Hoje se fala, em alguns anos para cá se fala em, né, pessoas aí que cometem violência contra homossexuais lá em São Paulo, isso, aquilo, bate, até espanca, né? Isso nos anos 80 eu já fazia com meus amigos, com 17, 18 anos, a gente estava lá e falava: vamos bater nos travestis hoje? Porque os caras sabiam brigar. Os caras usavam gilete cortada debaixo dos lábios para poder se ferir quando fosse preso. Eu vivia na malandragem toda. E a gente ia lá para bater nos caras. Não somente por essa questão, mas poxa, não é homem, tem que apanhar, tem que isso, tem que aquilo. Então essa tranqueira está aqui hoje. Vida transformada. Nós estamos aqui hoje, amados, pela misericórdia de Deus. E que o nosso coração possa pulsar por outras tantas vidas, amados, que estão lá fora. Que nós podemos ter compaixão pela humanidade, pelas dores da humanidade. E Jesus, quando se reuniu à mesa, Ele pôde falar disso, das dores, e separar 12 pessoas ali para que nós estivéssemos aqui hoje, povo apostólico, para servir ao nosso Deus. Amém?